Café 2025, mais uma vez agradecendo a presença de vocês, em nome da Associação dos Cafeicultores de Araguari. E eu quero convidar agora para a palestra Gestão que gera lucro, desvendando custos e eficiência na produção de café. E o palestrante é daí do Campo Café Sebrae, o engenheiro agrônomo Leonardo Pedron. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a AGA, agradecer o Cláudio, o Mosca, o professor André Fernandes pelo convite, poder estar aqui. Esse ano deu certo, né, Mosca? Estavam conversando, o ano passado tive um contratempo de saúde, não consegui estar presente, mas esse ano sim, vamos seguir aqui trazendo alguns números, algumas atualizações, né? E diante de um público bem diverso, né, em termos de área, em termos de conhecimento de gestão em si, né? Temos produtores aqui que fazem parte do Educampo, produtores que não conhecem o Educampo, né? Então eu dividi essa apresentação em 3 momentos. Pode passar, por favor, Jota? Vamos interagindo aqui, porque às vezes pode não ir. Então eu dividi ela em 3 momentos, um para a gente nivelar um pouco os conceitos de gestão, o que é, o que não é, alguns indicadores, só para a gente estar todo mundo ali na mesma página. Depois eu quero trazer os resultados, né, do último biênio, como ficaram, quais são as atividades ali que influenciaram mais, que tiveram peso maior em relação ao custo de produção, né? E depois trazer um benchmark para a cafeicultura. E aí, igual o Rodrigo trouxe, eu compilei das últimas 5 safras, dos últimos 4 biênios, então para a gente entender como que esse comportamento veio acontecendo ao longo do tempo, né? E lembrando que a gente está olhando para o retrovisor, né? Então, tem uma foto clássica, eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas não sei se vocês já viram, uma foto de um para-brisa grandão, né, olhando para frente, e um retrovisor pequeno, né? Agora, experimenta mudar de faixa numa rodovia sem olhar para o retrovisor, né? Então, isso também acontece com o nosso negócio. Se a gente quer mudar de estratégia, se a gente quer implantar uma lavoura, quero fazer um investimento, às vezes uma lavoura de sequeiro, eu quero passar para minha irrigação, eu preciso entender como que tem sido, principalmente o meu histórico produtivo, como que tem sido, né, o meu retrato, né, de custos em si, justamente para eu alinhar melhor os caminhos ali, alinhar melhor para onde que eu vou seguir, tá bom? Então, vamos já iniciando. O que é gestão ali na prática, né? Vamos falar sobre indicador, vamos falar sobre custo, anotações, organização da propriedade, isso tudo é sim gestão, mas se a gente for olhar ali diretamente, é antecipar problema, é não deixar o problema acontecer, né? Isso é você já fazer uma boa gestão. Então muitos produtores fazem gestão, às vezes não acompanham os números especificamente, mas nós já estamos aqui em abril, daqui a pouco estamos iniciando o período de colheita. Poxa, você já tem uma previsão ali do que você já sabe o que você gastou. Um exemplo pífio aqui de vareta na sua colhedora. Poxa, você vai esperar acabar as varetas na sua propriedade para você sair para comprar uma caixa ou comprar quantas varetas vai precisar, né? Então não, então antecipa esse problema, já deixa o seu estoque lá, já se prepare, qual que é a área que você vai começar colhendo, né? Qual que é a sua uniformidade de maturação das suas áreas. Então aí a gente antevê isso, né? Quem aqui já fez, né, uma revisão completa em colhedora, nas estruturas de pós-colheita, máquina de benefício, né? Então a gente sabe que tudo é possível de parar a operação. E aí o que é mais caro? A gente fazer uma manutenção preventiva, a gente antecipar esse problema ou parar a sua operação para corrigir, né? Então, é basicamente antecipar esses problemas. E aí a gente tem as questões operacionais, igual comentei, e também problemas de caixa, né? Poxa, você pegou o custeio lá atrás, você já está vendo que o custeio está acabando, você até começar a limpar esse café para entrar dinheiro na propriedade, você vai gastar aí pelo menos uns 3, 4 meses. Até ali você tem folha de pagamento rolando, você tem combustível para comprar, você tem toda uma operação para manter. Você está vendo que às vezes o seu caixa não vai ser suficiente, você vai esperar acabar para depois correr atrás de banco ou de algum recurso externo. Então vamos antecipar o problema, né? Você consegue boas negociações, consegue procurar às vezes uma melhor fonte, né, para estar captando esse recurso. E é para tomar decisão ali com base, né, em números, né, e não só no achismo, né? A gente tomar essas decisões mais seguros, né? A gente está ancorado ali pela realidade, né? Então,
desmistificando um pouco, né, a questão de custo de produção, fluxos de caixa, investimentos. Rodrigo trouxe aqui, né, um exemplo bem bacana, onde ele colocou várias safras, né, de algumas propriedades. Então, quando a gente tem o custo de produção, a gente está olhando para o retrato daquela safra, a gente está olhando para o que aconteceu naquele momento, naquele período. E ele é o retrato de tudo aquilo que a gente utiliza, daquilo que a gente utilizou, né, no processo produtivo. E às vezes o produtor confunde muito com o conceito de fluxo de caixa, pode passar por favor, que às vezes, dentro de um planejamento, o produtor comprou lá 50 toneladas de adubo, né, ele usou 40. E aí, no custo de produção vai entrar 40 toneladas ou vão entrar 50 toneladas? Né? Então vai entrar as 40 toneladas. Só que ele teve que pagar 50. Então quando a gente olha para o fluxo de caixa dele, né, ele teve um desprendimento financeiro maior do que o que realmente ficou alocado no custo. Né? E isso a gente precisa entender, porque é muito natural a gente conversar com o produtor e a gente escutar o produtor falando: esse ano não está bom, o cenário os custos estão muito altos, tá complicado. Só que a hora que a gente olha para a safra, a gente olha, né, para os custos realmente, né, o cenário não é ruim, o cenário é bom, né? Só que do produtor, ele está pagando o boleto lá. E às vezes o entendimento que ele tem é de que o fluxo de caixa pode estar estourado, porque ele vem de anos às vezes ruins, igual o Rodrigo mostrou, um ano em que mais de 1,5 milhão negativos, né, em termos de resultado da propriedade. Então a gente precisa diferenciar essas coisas para a gente nortear melhor o negócio, né? E os investimentos, né, são a gente alocar recurso em algo que vai agregar em termos de produtividade, ou que vai otimizar os nossos custos, ou que vai melhorar, né, o valor ao café, por exemplo, né? Então, em termos de na agregação de valor, né? Então, eu vou me prender um pouco mais na questão dos custos, tá? Nessa apresentação, não vou explorar muito fluxo de caixa então tanto em relação a investimentos. Cada propriedade vai ter a sua realidade, tem a sua necessidade, tá bom? Então, vamos ficar um pouco mais preso no custo. Pode passar mais um, por favor? Aqui eu trouxe alguns indicadores só para a gente nivelar, tá? E a gente entender um pouco melhor a apresentação. Quando a gente fala de renda bruta, né, igual o Rodrigo colocou, né, é a receita que a gente tem na fazenda. Então, não necessariamente vai ser só produtividade, né, uma produção, desde o preço de venda. A gente pode ter, às vezes, venda de algum subproduto, né, às vezes o produtor às vezes tem alguém ainda vendendo palha de café, por exemplo, né, prestando algum serviço, desde que não ultrapasse, na nossa metodologia, 30% ali do valor da renda do negócio. Então isso compõe a renda bruta. E aí nós temos 3 níveis de custo, né? Nós temos o custo operacional efetivo, tá? Que é realmente o desembolso que você tem na safra durante o período ali. Então, é folha de pagamento, são insumos, né? São todas essas despesas que você realmente põe a mão no bolso e paga o boleto lá no final da safra, ou à medida que acontece, tá? Esse é o custo operacional efetivo. Temos o nível do custo operacional total. E aí nele já entram as depreciações, já entra a remuneração da mão de obra familiar, tá? Então, aqui nesse nível do COT, né, que é o custo operacional total, que a depreciação, até só para a gente nivelar também, naturalmente que a gente tem desgastes, né? O trator, quanto tempo ele dura? Qual é a vida útil de um trator? Então ele precisa te remunerar essas depreciações para no final da vida útil dele você conseguir comprar um trator novo, né? Então isso a gente desconta, né, nesse nível de custo. E o custo total é o nosso terceiro nível de custo, onde a gente considera uma remuneração pelo capital empatado no negócio de 6%. Tá? Então, por que disso, né? O produtor, a gente diz que ele tem 2 perfis, né? Ele tem o perfil do investidor, porque ele tem o capital ali no negócio dele, né? E ele também tem o perfil do empreendedor, fazendo a roda acontecer, fazendo o negócio girar. Então a gente coloca nesse nível de custo, né, uma remuneração ali de 6%. Então, se eu pego a minha renda bruta, desconto o COI, que é o custo operacional efetivo, eu vou ter a minha margem bruta. O Rodrigo falou da margem bruta aqui em alguns momentos, né? Quando eu pego a minha renda e desconto o COT, descontando também depreciações e todos o COI também, eu tenho a minha margem líquida.
Quando eu pego o custo total, aliás, a renda bruta menos o custo total, eu vou ter um lucro. Então, dentro do campo, se a gente tiver um lucro igual a zero, eu tive pelo menos 6% ali de retorno no meu negócio. Tá? Então é muito comum a gente analisar esse segundo nível, né, que é o COT e a margem líquida. Tá bom? Pode passar mais um, por favor? Aí aqui eu quis trazer mais 3 indicadores para a gente avançar na gestão. Né? Porque senão a gente fica muito preso ali, receita, despesa. Ah, qual foi o meu custo? Ah, eu ganhei tanto, gastei tanto. Não, vamos avançar nessa gestão. Né? A gente tem negócios aqui que valem, né, milhões. Né? A gente tem uma pequena propriedade de 50, 60 hectares hoje, né? Vale aí quanto? 5, 6, 10 milhões, né? Em termos, dependendo da região, dependendo de como as lavouras estão estruturadas. Então a gente precisa sim olhar para o negócio fazenda de café. Propriedade é um negócio, não é uma fazenda. Você não tem só uma operação café ali, você tem um capital alocado ali. E aí quando a gente olha para a taxa de giro, e esse é um dos indicadores que a gente vai começar a trabalhar, a gente tem a renda da minha fazenda, da minha atividade, pelo meu estoque de capital. Estoque de capital, né, a gente vai falar muito nesse termo, nada mais é tudo aquilo que você tem empatado em patrimônio ali. É máquina, equipamento, é a própria terra, é cerca que você fez, é o transformador que você trocou. Então, tudo que você gastou dinheiro na sua fazenda, que você investiu ali, é o nosso estoque de capital, tá bom? Então, a taxa de giro vai mostrar para nós o quanto que a gente consegue potencializar de faturamento, né, de renda, com esse estoque. Tá? Então, é uma análise do quão eficiente nós somos no uso desse dinheiro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a lucratividade. A lucratividade ela já vai ser um indicador que vai nos ajudar a olhar a eficiência da operação café, de como que a gente está fazendo a roda girar. Então, se a gente olhar a maneira como a gente calcula ela, ele é a margem líquida pela renda bruta. Quando eu tenho o conceito de margem, eu tenho a margem líquida, que a gente viu no slide anterior, é a renda menos o COT. Então, o que acontece? Quanto mais próximo da minha renda tiver o meu custo, a gente vai ter uma lucratividade mais baixa, muito menor. Então a gente consegue, com a lucratividade, inferir o risco que a gente tem na nossa operação, o quão eficiente a gente está sendo em fazer dinheiro com o negócio café. Tá? Então eu tenho a taxa de giro, olhando o quanto que a gente usa bem o nosso capital, todo o nosso recurso alocado ali. Eu tenho a lucratividade nos auxiliando a entender como que a gente é eficiente em fazer dinheiro com o negócio café. E eu tenho depois, e a interação desses dois indicadores, eu tenho ali, pode passar mais um, por favor, a taxa de retorno desse capital. Que esse é o indicador que muitas vezes a gente compara ali com outros investimentos, com outras aplicações. Então aqui eu tenho a margem pelo meu estoque de capital. Então, quão eficiente eu sou no uso do meu capital, quão eficiente eu sou em fazer dinheiro com o negócio café, a minha operação café, e a interação desses dois me trazendo a taxa de retorno. Tá? Então, eu queria dar essa primeira nivelada em relação a esses conceitos, para a gente conseguir entender melhor e discutir melhor aí os próximos slides. Pode passar, pode avançar. É que deu certo, apertei aqui, ele foi, se avançou também. Então aqui, só para a gente, em relação à área de café no Educampo, né, nas lavouras consistentes, né, as fazendas que entraram aí em algumas das nossas análises, aqui a gente tem mais ou menos 50 mil hectares em área plantada, desses 45 mil estão em produção, 18 mil em preservação. O Rodrigo comentou, né, os serviços indiretos que a cafeicultura traz, né, olha o quanto que a gente tem nas fazendas, né, em termos de área em preservação. São 1.000 hectares a menos do que a área irrigada, né, dentro da amostra. Então o produtor de café hoje ele tem sim um papel fundamental, ele tem uma responsabilidade gigante e cumpre com essa responsabilidade quando a gente olha para uma área como essa. Né? E a gente passou a trazer mais esses indicadores para reforçar essa mensagem. Né? A gente sabe lá no campo, né, o quanto que a gente é bom nisso. Né? E um outro indicador que eu trouxe aqui é a área em formação em relação à área plantada e em relação à área em produção. O que é isso? Vou arredondar números para ficar mais fácil, tá? Se nós temos aí 100 hectares de café, e desses 100 hectares, a área plantada, total, é o de cima ali, eu arranquei 10 hectares para plantar de novo, eu vou ter uma taxa de formação em relação à área plantada de 10%.
que isso influencia? O que isso impacta no meu negócio? Ora, a gente sabe, e eu vou mostrar nos slides mais para frente, que o investimento que a gente tem na formação de novas áreas é muito alto, né? Irrigado, então, aumenta-se ainda mais. Então a gente precisa planejar as nossas renovações, planejar o negócio com segurança. E aí aqui a gente começa a exercitar isso, tá? Essa taxa aqui de 7,4 em relação à área plantada e de 11,35, essa formação em relação à área em produção, particularmente eu já acho que está um pouco alto esse percentual, tá? Mas quando a gente olha para a média de biênio, está aceitável, né? Isso significa que em 10 anos, né, em 10, 11 anos, 9, 10 anos, a gente renovou toda a nossa área. E aí vocês vão ver no slide mais para frente o quanto que a gente impulsiona a produtividade, principalmente no irrigado, né, com áreas novas, com lavoura nova, né? Faço das palavras do Rodrigo a minha. Não é que a lavoura velha não produz. Produz, principalmente se você tiver uma boa condução. Vai produzir bem, né? Mas as lavouras novas, elas conseguem te entregar mais. Você tem mais vigor, você tem, né, uma planta jovem ali entregando essa produtividade, tá? Agora, se a gente olha para alguns números em relação aos indicadores que eu comentei, tivemos 1,48 milhões de saques, né, 1.480.000, de renda 1,7 bi, né, de todas as fazendas, um custo de 782 milhões, ou seja, a cafeicultura, né, nessa amostra que a gente está trabalhando aqui, pagou conta nos municípios, né, pagou conta para os fornecedores de 782 milhões. E sobrou na margem bruta, lembra lá que a margem bruta é o que a gente tem de receita menos o que a gente realmente pagou, né? Então essa é a conta do padeiro, né, que a gente costuma brincar. Então são 940 milhões de reais aí de margem bruta aí disponível para investimentos, para renovação de área, né, para compra de maquinários, enfim. E aí quando a gente olha aquelas outros indicadores que eu trouxe, nós temos uma lucratividade de 42% na média, taxa de giro de 48%, taxa de retorno de 21%, né? 21%, quase 22% de taxa de retorno de capital, considerando terra e todos os investimentos, né? É um bom investimento, né? É um baita investimento, né? Então, só uma referência, taxa de giro, né? A gente costuma dizer ali que o ótimo, um valor, referência muito bom para a taxa de giro, é acima de 50%. Então, se você tem uma fazenda de 10 milhões de capital empatado, você precisa de um faturamento de pelo menos 5. Tá? Essa que é a referência aí para a gente seguir, tá bom? Pode passar, por favor? Vamos tentar. Aí. Bom, se a gente trazendo aqui alguns indicadores já desse último biênio, no Educampo nós tivemos uma produtividade média de praticamente 35 saques, tá? Isso média global aí, entre ligados aqui, manual, mecanizado, todo o sistema de produção. Frente aí uma produtividade média Minas Gerais de 25,4, nacional de 26 sacos por hectare e um preço médio de R$ 1.180 por saco, frente a 1.070 aí praticamente, 1.060 na média nacional, tá? Eu gosto de trazer. No relatório no ano passado, foi a primeira vez que nós tivemos uma inversão, que o preço médio nacional foi maior que o preço médio do Educampo. Aí o pessoal fala, mas o que aconteceu e tal? Eu falei, não, gente, acontece que o produtor, quando ele entende que a gestão do negócio dele, a gestão dos números dele, está diretamente relacionado com a perpetuidade do negócio, né, com essa sustentabilidade ao longo do tempo, ele começa a fugir do risco, né? A gente está aí sofrendo impactos climáticos toda safra, né? Às vezes uma concentração muito grande de chuva, às vezes uma temperatura muito alta, às vezes uma seca, às vezes uma geada. Então a gente tem um risco alto envolvido na operação do negócio. Então a gente precisa usar de ferramentas, né? E o mercado está aí para nos auxiliar nisso, né? Vocês querem? Obrigado. Então, o mercado disponibiliza essas ferramentas para nos auxiliar justamente nessa gestão do risco, né? E aí o produtor estava muito travado, tinha muito café em venda futura, o mercado subiu e aí a média nacional veio ficar maior do que o preço médio aí das fazendas do Educampo. Daí eu gosto de trazer isso, que a gente já começa a olhar para o negócio enquanto gestão de risco,
A gestão do risco é o teu custo, né? A gente vai ver mais para frente. Então, se a gente começar a olhar ali para os custos de produção desse biênio 22-24, pode passar, por favor? Aí. Vocês conseguem ver bem os números? Não, tá? Eu vou falando para vocês aqui alguma coisa. Aqui a gente está olhando para as lavouras manuais, de colheita manual, tá? Então, onde estão essas áreas? Matas de Minas, sul de Minas, algumas na Chapada, tá? Então, se a gente pegar essa condução manual e olhar quais são as atividades que mais estão impactando nesse custo, eu trouxe as 5 de maior impacto, tá? Primeiro, colheita de árvore. No manual essa relação é direta, você produziu mais, você vai ter um custo maior com colheita, né? Eu acho que é bem claro isso, né? O maior número de medidas que você vai ter ali que remunerar a sua mão de obra. Na sequência, adubação via solo, pós-colheita, administração e controle de plantas daninhas. Aqui eu trouxe essa classificação de acordo com as superiores, tá? A gente tem uma prática no Educampo de classificar essas fazendas de acordo com a margem líquida dela. Lembra lá da margem, que é o que sobra realmente depois de depreciação, depois da mão de obra familiar. Então a gente pega as 25% de fazendas que naquele biênio tiveram a menor margem, esse é o nosso extrato inferior. As que tiveram a maior margem é o nosso extrato superior. E a média de todas elas, tá? A média, às vezes a gente fala, às vezes até desprezando um pouco a média, porque a média é meio burra, né? E quando a gente olha, né, o extrato inferior e superior, a última linha aqui é a produtividade, né? Então olha só, inferior, produtividade média, 20,45 sacos por hectare. Superior, 33,5 sacos por hectare. Então quer dizer, só pela produtividade, você já sabe que, porra, o cara produziu muito mais. É natural que ele tenha um custo maior, né? Então, se a gente for olhar, é natural, mas não é regra. Olha só, se a gente pega a colheita de árvore, uma maior produtividade, eu acabei de falar, no manual a gente tem um custo maior por hectare. Olha lá, R$ 5.500 dos superiores, frente a 4.700 das inferiores. Só que a hora que a gente olha o custo de adubação via solo, que foi o segundo, as inferiores gastaram 5.300 e as superiores 4.300. R$ 1.000 a menos. E aí a gente começa a ver as diferenças. A gente começa a entender qual é o extrato que está a minha fazenda. Eu estou no inferior, eu estou no superior. Qual é o ajuste que eu preciso fazer no negócio? Aonde que eu vou atuar? Então é importante a gente conhecer o nosso extrato de custo, né? E outra, pode ter para essas fazendas inferiores, pode ser que elas tinham uma expectativa de produtividade maior e às vezes alguma frustração, essa produtividade não veio, isso pode acontecer. Mas é importante a gente olhar para o custo, conhecer o que está, qual que é a realidade ali, para a gente conseguir atuar e ser mais eficiente. O custo administrativo, as inferiores, quase R$ 2.000 por hectare, e as superiores, R$ 1.400, né? Então, controle de plantas daninhas, R$ 1.700 contra R$ 1.300. Então, assim, quando a gente estratifica o perfil dessas fazendas, a gente começa a entender como que está o custo, né? Se a gente for olhar na média, essas 5 atividades, elas impactariam 82% do COI, que é o operacional efetivo, tá bom? Então, aqui eu trouxe mais para a gente começar a entender esse extrato, né? Colheita de árvore impactou em 30%, né, o COI das superiores, adubação via solo 24%, pós-colheita 9%, administração 7%, controle de plantas daninhas 7%. Então já fica uma primeira dica aqui. Aonde eu vou atuar para melhorar o meu negócio? Se você tiver uma cafeicultura manual, colheita manual, essas são as 5 atividades que, se você tiver uma melhor gestão sobre elas, com certeza você vai ter um resultado melhor, tá? Se a gente passar para olhar mecanizado, da mesma forma, eu separei as de maior impacto em relação aos superiores e trouxe ali as 5 atividades, tá? Então aqui a gente tem a adubação via solo liderando, a gente tem o controle de pragas e doenças, colheita de árvore, administrativo e o arrendamento aparecendo aqui. A gente vai ter um slide mais para frente que eu vou mostrar para vocês como que o arrendamento ele vai impactar lá naqueles indicadores que eu mostrei no uso eficiente do capital, né? O quanto que ele vai impactar na taxa de giro, né, do negócio. Então, fazendo essa mesma comparação entre os superiores e inferiores, as inferiores eu tive 28 sacos de média no mecanizado, né? Quando eu olho para os superiores, 50 sacos de média, né? Então olha a diferença só aqui, mais de 20 sacos, né, de diferença.
No adubação via solo, as superiores gastaram mais, 7.200, nas superiores frente 6.000 nas inferiores. Então é muito normal essa diferença, tá, gente? Eu vou até passar, porque é tão normal a gente ver essa diferenciação. Controle de pragas e doenças, os superiores gastaram 3.200, frente 2.400. Então, a mensagem que fica, né, eu vou reforçar ela ao longo da apresentação, olha que interessante, o COI ficou muito próximo na média, na casa aí de 20 a 21 mil de COI, né? O que fez com que essas fazendas superiores entregassem uma maior produtividade, né? Então, assim, a gente precisa olhar para cada fazenda. Aqui eu não estou passando recomendação, ou esses custos aqui pode não ser a realidade de vocês, né? Aqui é um extrato, né, dentro do campo. Então, assim, por isso a importância da gente conhecer os nossos números, né, para a gente tomar essas decisões e avançar, né, no negócio com mais segurança. Pode passar, por favor? Pode passar mais um. Aqui eu trouxe uma correlação, mas não precisa se prender muito gráfico não, tá, gente? Aqui é o seguinte, correlacionando a margem líquida com o preço médio de venda, né? A gente sabe que o preço ele impacta muito no resultado do negócio, a gente sabe disso, né? Mas quando a gente faz essa correlação, ela dá um R2 passe, né? Ela dá uma correlação não tão linear assim, eu melhorei meu preço, eu melhorei minha margem, é praticamente isso. Quando a gente tem essa curva retinha igual aquela linha ali, significa que na mesma proporção que eu aumento o meu preço, eu aumento a minha margem, né? E o que mostra essa correlação é que ela não é tão forte assim, a gente sabe do impacto, a gente sabe que ele existe. Inclusive, o preço médio de venda, eu não coloquei a equação de regressão aqui, mas ela impactou em torno de mais de 50% na margem, foi influenciado pela produtividade. O preço ficou em segundo com 24%, se não falha a memória. Posso até olhar lá depois para a gente confirmar. Mas é isso. Então, assim, é só para a gente entender essa relação do preço com a margem. Pode passar mais um, por favor? Quando a gente olha essa correlação com o custo por saco, né, ela já melhora bem, e já passa de 50% de correlação. Então aqui já começa a explicar alguma coisa. À medida que eu aumento, ou melhor, à medida que eu reduzo o meu custo por saca, eu tendo a melhorar a minha margem. Já foi uma correlação melhor. Basicamente é essa a interpretação. E quando eu olho para a produtividade, pode passar mais um, por favor, essa correlação vai para 62%. Né? Ou seja, ela vai ficando mais próxima, mais linear, né? Ela tende a ser mais linear. Só que olha que interessante, o quanto que isso não é uma verdade absoluta. Se a gente olhar para o extrato de 40 sacas de produtividade média, né? Eu tenho fazendas que, nesse primeiro bolinho aqui acima dos 40 sacos, que não chegou nem a R$2.000 por hectare de margem, e se eu acompanhar o alinhamento de 40 sacas, eu tenho fazenda com quase R$37.000 por hectare de margem. Então, quer dizer, é uma correlação. Essa correlação existe? Existe, está aqui, 62% de correlação. A produtividade é importante para o resultado econômico do negócio? É, demais. Mas é uma verdade absoluta? Não. E aí, lá na frente, nos meus últimos slides, eu coloquei o top 10 fazendas manual e mecanizado. E aí fica muito claro que a gente vê a produtividade das fazendas como que ela oscila, a gente vê o custo de produção como ele oscila, e a gente vê o preço médio de venda como ele oscila. E isso, e a integração desses três indicadores, a gente tem a margem, né? A gente tem um ranqueamento por margem, tá? E aí fica bem claro. Pode passar mais um, por favor. Aqui o investimento em informação, pode passar, como eu tenho que trazer para vocês, para fins de planejamento, né? Aqui eu estratifiquei por região. Cerrado, Matas de Minas, Sul e Sudoeste de Minas. Então, se a gente pega o ano zero, para nós o ano zero é onde você começa o preparo da área realmente, é onde você abre o sulco, faz as aplicações todas lá, bate sulco, planta a lavoura, aí fecha o primeiro ano, né? Primeiro ano agrícola lá em agosto. Aí finalizou o ano zero. Aí o ano 1, a gente já tem essa primeira condução, tá? Então, se a gente pega no Cerrado Mineiro, no ano zero, houve um desembolso de R$21.000 por hectare. Isso significou 57%, quase 60% do valor investido, tá? Então, no Cerrado, se você for formar uma área, você pode considerar aí 60% desses 34.000 ali, que dá os 21.000 para fins de planejamento, tá? E no ano 1, que é aquele primeiro ano de condução, onde vai vir uma catinha lá na frente, a gente teve aí 15.000, 42% desse investimento total nesse ano 1, tá? Lembrando que a formação da área, a gente vai parar aqui. Porque daqui para o ano 2, eu vou ter o meu primeiro ano de COI, de custo realmente.
A formação da área, o investimento vai para aqui. Porque lá na frente, no ano 2, eu vou colher esse café. E aí a gente tem a lavoura colhendo 30, 40, o Rodrigo mostrou um slide ontem de 70 sacas de café por hectare. Primeira safra, né? E acredito que vocês veem essa realidade mais comum do que eu. Né? Então ali já é o primeiro COI, tá bom? Então quando a gente fala de investimento em formação, é isso aqui. Se a minha lavoura for irrigada, se eu vou formar essa área irrigada, eu adiciono ali nesse valor o investimento de irrigação, tá bom? Ah, mas a fazenda já tem irrigação, a gente vai só ajustar ali a linha de gotejamento, enfim. Então vai ser um adicional em relação ao sistema em si, tá? Bom, então tá aí. Na média, o do campo ficou em 21 por hectare no ano 0 e 13.600 no ano 1. Praticamente 60-40. Tá? Nas matas foi um pouco diferente, né? Lá muito manual, muito morro, então o custo ali nesse primeiro ano foi 70% do valor investido, frente 30% no ano 1. Tá bom? Pode passar, por favor. Bom, aqui eu resgatei uma análise que a gente tinha feito sobre a irrigação. Eu acho que ficou bem interessante, eu queria trazer para vocês. Aqui, ó, a gente pegou alguns extratos produtivos, tá? Então, áreas que produziram menos de 20 sacos por hectare, áreas que produziram de 20 a 31, de 31 a 40 sacos e acima de 40 sacos. Quando a gente olha para cada extrato desse e olha o que a gente tem de área irrigada e sequeiro, a gente tem esse gráfico. Então, as áreas que produziram menos de 20 sacos, 14% dessa área era irrigada. 86% é sequeiro. Quando a gente olha para a área que produziu na média acima de 40 sacas, 54% é irrigada, 46% é de sequeiro. 46% da área que produziu acima de 40 sacas era de sequeiro. 14% da área que produziu menos de 20 sacas era irrigada. E aí aqui a gente chama uma atenção, né? Pô, tem jeito de ganhar dinheiro do sequeiro? Tem. É o fim do mundo? Não é. Tá? E boa parte de quarta-feira hoje é sequeiro. Tem jeito de você afundar seu negócio com o sistema de irrigação? Basta você não produzir. Você vai ter um baita boleto para pagar no investimento se você não entregar a produtividade. Então a irrigação é um divisor de águas. A gente tem, à medida que a gente aumenta a produtividade, a gente vê que a área irrigada desses estratos, ela é maior, né? Então é mais fácil a gente conseguir uma produtividade maior. Esse aqui foi um biênio. 21, 23, é um biênio, tá? É uma safra alta ou safra baixa, tá bom? Então, aqui a gente chama a atenção para esses 14%, né? E esse produtor aqui, se ele já não quitou esse sistema de irrigação, ele pode estar à frente a um apuro financeiro aí, tá? Então, é insumos para a gente optar por um investimento de irrigação, certo? O Rodrigo mostrou aí produtividades irrigadas excelentes. Pode passar mais um slide, por favor? Porque eu acho que tem uma... Aqui passa mais uma só, por favor. Aqui é um slide que a gente estava comentando sobre a idade, sobre a produtividade pelo extrato de idade, tá? Passa mais um. Pode passar mais um, por favor. Isso. Aqui a gente tem lavouras com menos de 6 anos, de 6 a 10, de 10 a 15 e acima de 15 anos, tá? Olha que interessante. A gente tem menos de 6 anos, 39 sacos de média nas áreas irrigadas, tá? Dentro desse extrato. De 6 a 10 anos, 42 sacos por hectare, né, de produtividade das áreas irrigadas. Passa mais um, por favor. E aqui a gente coloca a área em sequeiro. Em relação à mesma idade, o sequeiro produziu 26 sacos por hectare, de até 6 anos de idade, e de 6 a 10, 33 sacos por hectare. Aqui a gente já começa a olhar o efeito da idade e o quanto a irrigação pode impulsionar a produtividade, que a gente já viu também que a produtividade ela impacta muito a margem da propriedade. Então olha só, até 6 anos de idade, né, nas 4 primeiras safras, a gente teve um incremento de mais de 10 sacos, né, 13 sacos de café a mais na média dos primeiros 6 anos. Quando a gente olha de 6 a 10 anos de idade, né, 9 sacos a mais nas áreas irrigadas. Então assim, quero adotar um sistema de irrigação. Considere utilizar essa estratégia junto com uma renovação diária, né? E irrigar a lavoura velha não é que não vai dar resultado. Você pode ter uma lavoura com a idade mais avançada, muito bem estruturada, né? Bem desbrotada, uma estrutura de copo excelente. Você vai ter resultado.
vai demorar 2 anos ali, 2, 3 anos, mas você vai conseguir ter um resultado muito bom, né? Agora, não é a maioria da realidade que eu vejo por lavouras mais velhas, a gente tende a ter uma copa invertida, a gente tende a ter muitos brotos, né? Enfim, então a condução, ela vai ser o determinante para você tomar essa decisão, tá? Pode avançar, por favor? Aqui a gente fez uma análise dos últimos 4 biênios. Aqui a gente já tem mais períodos, viu? Aqui a gente fez do biênio 18, 20, 19, 21, 20, 22, 21, 23, tá? E a gente comparou esse resultado irrigado e sequeiro nesses biênios. Então, só lembrando que a amostra que compôs esses biênios, ela é uma mesma amostra, né? Só que a gente só considerou áreas irrigadas em todo o período e áreas em sequeiro em todo o período. Se nesses biênios aqui a lavoura mudou de sequeiro para irrigado, ela não entrou nessa amostra, tá? Então, quando a gente olhar o resultado do irrigado, foi só irrigado por todo o período, ou só sequeiro por todo o período, tá bom? Pode passar, por favor. Opa! Pode dar um grau, pode voltar bastante aí, viu? Aí. Avança mais um, por favor. Avança mais um. Aí. Aqui nós temos a produtividade, né, dessas áreas. Então, na média desses 4 biênios, o irrigado produziu 41 sacas por hectare e o sequeiro 37 sacas por hectare. Claro que, dependendo do impacto climático que nós tivemos em cada biênio desse, a curva de produtividade, principalmente do sequeiro, o irrigado também, né, do biênio 19-21 para 20-22, também desceu, né, todo mundo acompanhou aí, as quedas de produtividade foram muito grandes, foi muito grande. Então, mas quando a gente olha essa diferença de 18-20 para 21-23, caiu 25% da produtividade do irrigado e 2% da produtividade do sequeiro, tá? Pode avançar mais um, por favor. Em relação ao preço, praticamente não mudou, né? A gente olha o comportamento ao longo dos meses entre irrigado e sequeiro muito próximo, né? Pode avançar mais um, por favor. Se o preço não alterou tanto, o que vai influenciar na renda? A produtividade. Então, se a gente olhar a curva da renda bruta, ela está muito similar à curva da produtividade, já que o preço foi quase o mesmo para as duas, né? Então, a gente teve na renda bruta do irrigado uma média de R$37 mil por hectare, enquanto no sequeiro 32. Então, só aqui a gente tem ao longo desses 4 biênios uma diferença de R$5 mil por hectare entre irrigado e sequeiro, tá bom? Se a gente pegar a variação do 18-20 com 21-23, ixi, aí aqui eu consigo ver. Ah não, aqui ficou ruim de ver também, não dá. Ficou, se eu não me engano, 15% do sequeiro de aumento, né, de renda bruta, e o irrigado aumentou, não é 11 não, é mais que isso, se não me engano. Pode passar, por favor. COI, quando a gente fala de custo operacional efetivo, aquele desembolso de fato, né? A curva foi praticamente a mesma, né, para as duas, mas aqui o irrigado, a diferença que a gente está vendo, ela está muito relacionada à escala, tá? Porque se a gente olha o COI por área, a gente teve um custo do irrigado maior, referente ao custo sequeiro, mas a gente também tinha uma produtividade maior, lembra lá? Pode passar, por favor? Quando a gente olha agora o custo, a margem bruta por saca, ela está muito justa, né? Apesar do custo do sequeiro ser menor do que o irrigado, né, a produtividade também foi menor, né? Então, quando a gente coloca a margem bruta por saco de café, ela foi muito parecida, tá? Muito próxima uma curva da outra. Pode passar um, por favor? Quando a gente olha a margem por hectare, aí a gente reforça a questão da escala, né? Como a gente produziu mais no irrigado, a gente faturou mais no irrigado, a gente tem uma margem bruta maior no irrigado. Pode avançar, por favor. Bom, agora eu entro aqui nos tópicos de benchmark. Pode avançar. Aqui a gente tem essa evolução. Avança mais um, por favor. Mais dois. Pode avançar mais um. Isso. Volta um embora. Aí.
Aqui a gente tem a amostra, tá? Então essas análises que a gente vai ver daqui para frente, a gente tem análise do biênio, que entraram 335 fazendas, tá bom? E a gente tem os últimos 4 biênios, então começando pelo 19-21 agora, 20-22, 21-23 e 22-24, tá? Então agora a gente já está colocando aí esse último fechamento, tá bom? E aí, essas fazendas, a gente diminui um pouco o número de fazendas, isso cai para 211, porque são as mesmas fazendas, né? E elas tinham que estar consistentes ao longo de todo esse período. Esse consistente não tem nenhum erro ali, nenhum erro de lançamento, nenhum ajuste a ser feito. Pode avançar, por favor. E aí, iniciando pelo olhar do biênio, nós separando em manual, parcial e mecanizado. E aí, só para vocês entenderem essa questão do parcial, a gente considerou manual áreas acima de 80% da colheita manual são áreas manuais. Acima de 80% das áreas mecanizadas, o sistema é mecanizado. E o parcial está ali nesse meio termo ali, fazendas parte manual, parte mecanizada. Mecanizados são 204 fazendas, frente a 85 manuais e 46 no parcial, tá bom? Quando a gente olha para a produtividade, aqui a gente tem o extrato inferior e superior de cada sistema. Então percebe que à medida que a gente estratifica, a gente vai observando resultados diferentes. Por isso a importância da gente ter esses números de cada fazenda. A sua fazenda, para você entender qual que é o extrato que você está. É mecanizado, é inferior, é superior, para você se posicionar e traçar a melhor estratégia do seu negócio. Quando a gente fala de produtividade, no manual, as inferiores tiveram uma média de 20 sacas, no mecanizado 28. Quando a gente olha as superiores, eu já mostrei esse número no slide anterior, 50 sacas das superiores mecanizadas frente a 33 sacas de média das superiores manual, tá? Avança mais um, por favor. Quando a gente olha esse resultado ao longo dos biênios, desses últimos biênios, pode voltar, por gentileza. Volta. Aí. Quando a gente olha a evolução ao longo desses biênios, a gente tem no manual de 19-21 até 22-24, 17% de variação para menos produtividade, tá? Menos 17% de produtividade no manual, e o mecanizado ganhou ali 14%, tem uma variação de 14% da produtividade, tá? Entre o primeiro e o último biênio. Pode avançar, por favor. Quando a gente olha para o custo por hectare, né? A gente tem da mesma forma, manual, mecanizado, inferior, superior. As inferiores no manual com custo de R$21.000 por hectare e as superiores de 20. Já vemos uma diferença aqui. Quando a gente olha para o mecanizado, a gente tem R$23.000 nas inferiores e R$24.000 nas superiores. Ou seja, quando a gente olha para essa diferença de custo, né, a gente vê que ele não foi o que mais impactou nesse resultado, né, mas na maneira como você usa esse dinheiro para trazer produtividade e venda, preço médio de vendas, enfim, para o negócio. Avança mais um, por favor. Aí. Quando a gente olha ao longo desses últimos 4 biênios, a gente teve uma variação do manual de 7% para cima e do mecanizado de 21%. Tá? Então esse incremento nesse custo, tá bom? Pode passar? Aí aqui a gente olha por saco, porque se a gente olha o resultado anterior, por hectare, acho que vocês devem ter se perguntado aí, mas qual foi a produtividade dessas áreas? Né? Então aqui a gente já olha o custo por saco, onde a gente já tira o efeito ali da produtividade. Então, olha como que ficou o custo por saca das inferiores nos 3 estratos. No anual, R$1.041 por saco, no parcial, R$1.132 por saco, e no mecanizado, R$843 por saco. A hora que a gente olha superiores, R$501 no mecanizado de custo por saco, 611 das superiores no manual. Dá para ganhar dinheiro com café? Até as inferiores aqui, nesse biênio que não tinha os preços que nós estamos tendo hoje, né, estavam ganhando dinheiro com café, tá bom? Se você for lembrar lá daquele primeiro slide que eu trouxe, né, onde eu trouxe lá o preço médio do Educampo, com a média nacional, o Educampo foi em 1.160, se fala a memória, até as inferiores aqui no parcial, que tem um custo maior para o saco, tiveram uma margem positiva. E aí, nesse caso, uma margem bruta.
Então essas fazendas não remuneraram depreciação e não remuneraram mão de obra familiar. Então no médio e longo prazo, a gente vai ter um sucateamento ali dessa atividade. Então é importante ajustar, né, para a gente não ter esse efeito. Avança mais um, por favor. Aí. Opa, volta. Eu pedi e apertei. Aí foi os dois. A hora que a gente olha a evolução do quadriênio, né, desses 4 biênios, no manual a gente teve um aumento ali de 30% no custo, tá? E o mecanizado de 7,7% no custo por saco de café. E aí eu acho que a gente deve ter outras palestras falando de mercado de café, a gente vê quanto que subiu o preço do café, né? Então, reforçando que a gente não pode olhar só para o custo por hectare, não pode olhar só para o faturamento por hectare, a gente precisa ponderar pela produtividade, tá? A gente não vende hectare, a gente vende café, a gente vende saco de café, né? Pode avançar, por favor. Aí aqui, nesse slide, vai reforçar essa mensagem que eu estou trazendo aqui. Aqui eu separei por estratos de produtividade, tá? Pode avançar mais um aí. Pode avançar 2 de uma vez? 2 ou 3 de uma vez aí, põe o gráfico todo. Isso. Quando a gente olha, volta. Quando a gente tem, aqui o extrato ficou em menos de 21 sacos por hectare, de 21 a 35, de 35 a 47 e acima de 47 sacos. Olha só, a curva laranja é o meu custo por hectare e a minha curva verde é o meu custo por saco de café. Então, igual comentamos, naturalmente eu aumento a minha produtividade, eu estou aumentando o meu custo por área. Só que quando eu coloco a produtividade, quando eu avalio o custo por saco, eu tenho uma queda de quase a metade, né, do custo por saco de café. Ou seja, aqui a gente tem um retrato da eficiência, né, do quanto que a produtividade ela vai impactar, né, no resultado ali do negócio, né? Aqui a gente vê muito claro esse efeito da produtividade, né? Pode avançar, por favor. Agora, nem todo mundo, pode avançar, nem todo mundo está acima de 47 sacas, mas também nem todo mundo está com menos de 21 sacas. Pode avançar, por favor. Mais um. Aqui a gente tem nas colunas a margem líquida, né, descontando aqueles custos de depreciação para cada extrato produtivo desse. Então, à medida que eu aumentei a minha produtividade, eu estou aumentando a minha margem líquida, certo? Agora, olha o percentual de fazendas com a margem líquida negativa. Nós tivemos fazendas com margem líquida negativa, com menos de 21 sacos por hectare. 7% desse extrato fechou com a margem líquida negativa. 6% desse extrato fechou com a margem líquida negativa. 4% desse extrato aqui fechou com a margem líquida negativa. Aonde está concentrado a maioria das fazendas? Nesses dois do meio aqui, ó. Nesses dois extratos é onde está a maioria das fazendas do campo, tá? Nem muita gente acima de 47, nem pouca gente abaixo de 21, tá? Então a gente está ali naquela média. Ou seja, mesmo produzindo bem, com boa produtividade, a gente ainda tem realidades de margem negativa. A cafeicultura é a mesma, o negócio é o mesmo, o café que você vende é o mesmo, né? Aonde está a diferença? Qual é a decisão que a gente está tomando em relação ao negócio, né? Pode avançar, por favor. Em relação ao preço médio de venda, olha só, no manual, as superiores tiveram um preço médio de R$ 1.297, quase R$ 1.300 por saco, média do biênio, tá? E a mecanizados superiores, R$ 1.328, tá bom? Então a gente teve uma variação entre manual de 30%, olhando esses últimos 4 biênios, e no mecanizado de 40%, né, de aumento nesse preço médio aí. Então, as superiores nós vimos que produziram mais, venderam melhor, obviamente, por isso elas compõem o extrato das superiores, que os que mais ganharam dinheiro ali. Pode avançar mais um pouco. A hora que a gente olha a margem líquida, né, por saco de café, olha lá, as inferiores, tanto no parcial quanto no manual, fecharam com a margem negativa, né? E no mecanizado ainda fechou um ponto positivo com R$ 240 por saco, tá? A hora que a gente olha as superiores, R$ 685 de margem para as manuais e R$ 825 de margem para as mecanizadas, tá? Pode avançar? Quando a gente olha ao longo dos biênios, nós vemos um incremento de margem líquida no mecanizado
de quase 72% de aumento de margem, né? E no manual, 28%. É muita coisa, né? Quando que a gente viu isso na cafeicultura, né? Pode avançar. E que bom que é muita coisa, né? Que seja mais, né? A gente, né? Enquanto capitalista, a nossa ideia é ganhar dinheiro, né? Então quanto mais, melhor, né? Bom, por hectare, está aqui o extrato. A gente chegou nas superiores do mecanizado a R$41 mil de margem. E aí no top 10 vocês vão ver que a fazenda top 1A que mais ganhou dinheiro por hectare aí do campo, ganhou bem acima desse valor. Pode avançar mais, por favor? A variação em relação aos últimos 4 biênios, de 9% no manual, de aumento de margem por área, e no mecanizado chegou a 96%. Tá? Pode passar aí, por favor. A hora que a gente olha para a taxa de retorno, lembra lá, a taxa de retorno que a gente viu, ela vai ser a interação da lucratividade, que é o quanto a gente é eficiente em ganhar dinheiro com café, e a taxa de giro, que é o quanto a gente usa bem o dinheiro do negócio, certo? Então, a taxa de retorno das superiores no manual ficou em 33%. Quando a gente olha nas superiores, 43% de taxa de retorno de capital. Isso é muito bom. Isso, a hora que a gente olha para o volume financeiro envolvido, né, o tanto de recursos que o produtor aloca no negócio de café, né, é um baita retorno. Né? Pode avançar mais um, por favor? A hora que a gente olha essa evolução ao longo dos últimos 4 biênios, a gente tem 32% de aumento para as áreas manuais e 116% para o mecanizado. Lembrando que quando a gente olha assim, igual eu falei no início, quando a gente olha custo, quando a gente olha renda, quando a gente olha esses indicadores, a gente está olhando eles na safra, certo? Então, pode ser que a gente venha no próximo biênio aqui, 23, 25, e essa variação dificilmente vai cair por conta dos preços que a gente está vendo hoje, né? Mas tem muito produtor que não está surfando tanto a onda desses preços altos de agora. Falta de produção, né? Não quer vender, quer esperar chegar em 3,5, né? Então eu acho que a gente vai, na programação que eu olhei, nós vamos ter outras palestras falando sobre isso, sobre esse mercado meio maluco aí, mas uma coisa é fato, a gente nunca viu o café bater 4 dólares aí por libra, igual a gente está vendo agora aí, né? Impulsionado por $1 no preço que está. Então os preços estão muito bons sim. Pode avançar, por favor? Mais um. Pode avançar mais uns 3 aí de uma vez. Deixa tudo na tela aí. Mais 2. Mais um. Aí, pronto. Aqui, gente, a gente fez esse gráfico. O que esse gráfico está mostrando para nós? Do lado de cá do mecanizado, do lado de lá do manual, tá? Então, dependendo de onde você estiver, você olha para um ou para outro. Aqui eu tenho a taxa de giro, tá? Variando de 0 a 320%, tá? E eu tenho a lucratividade, variando aqui de menos 40% até 100% lá. Então, de novo, né? A taxa de giro é o quanto que a gente usa bem o dinheiro, o capital todo envolvido. Então, a gente tem, na média, 38% lá de taxa de giro, tá? Que a gente fechou aí. Então, aqui entra uma análise interessante, que à medida que a gente aumenta essa taxa de giro, essas fazendas que compõem o meio dessa amostra, elas possuem parte das áreas arrendadas. Como eu comentei lá, que a gente ia ver uma questão de arrendamento, olha o efeito aqui na taxa de giro, né? Eu tenho um aumento de produção, eu tenho um pequeno aumento em estoque de capital em relação a máquinas, equipamentos que a gente precisa para operacionalizar esse negócio, mas eu não tenho um custo alto que é a terra. Então eu impulsiono muito a minha taxa de giro, né? A hora que a gente olha para o quão eficiente as fazendas estão gerando caixa, né? Gerando dinheiro, margem, menos custo, renda, menos custo, né? A gente tem a lucratividade dessas fazendas, que ficou na média lá em 47%, que a gente viu lá naquele outro slide. E aí a combinação desses dois, nós vamos ter a taxa de giro. Então olha que interessante, no manual a gente tem um percentual muito maior de áreas de terra própria. Olha como é que muda a distribuição da taxa de giro, né? Então, eu quero dar esse passo a mais com vocês aqui para a gente olhar para o negócio, né? Olhar o todo o capital que a gente tem. Ah, eu tive uma margem lá de R$5 mil por hectare, beleza. Na minha escala de produção, isso deu lá 1 milhão, beleza. Mas qual é o capital que você tem guardado no negócio? Às vezes você não está batendo aquelas rentabilidades que eu mostrei das superiores lá de 40, 50, quase 50%
por cento de taxa de retorno de capital. Às vezes você pegar esse dinheiro todo e aplicar em um fundo aí, é melhor para você ganha mais dinheiro do que mexer no café. Né? Então, quão eficiente nós estamos sendo no uso desse dinheiro? E é isso que eu quero chamar essa atenção para a gente olhar para o negócio café, não só pelo amor em produzir café, mas é dinheiro que paga a conta. Né? Pode avançar mais um, por favor. Mais dois. Mais dois. Aí, deixa tudo aí. Aqui a gente tem só mecanizado, sem arrendamento, com arrendamento. Olha o efeito dos indicadores. A taxa de giro sem arrendamento, ou seja, só terra própria, 33% de taxa de giro. A lucratividade batendo 47%, resultou numa rentabilidade de 16% de retorno. Tá? Quando a gente olha as áreas com arrendamento, a gente tem uma taxa de giro de 66%, né? Eu não tenho aquele custo com a terra tão grande, né? E a lucratividade batendo 40%, aí a lucratividade, de novo, é a eficiência nossa em operar a atividade, né? Gerando uma rentabilidade aí de 27%. Então, percebo que, dependendo do perfil que nós temos, a rentabilidade ela muda bastante. Ah, Léo, mas o arrendamento, você tem um risco, às vezes a área é longe, tem que montar uma operação para você deslocar maquinário, trazer café e tal. Claro, não estou falando disso, não estou colocando isso em xeque não. O que eu estou olhando aqui é para o capital alocado no negócio café. Aí a operação, cada um desembola a sua. Monta uma estrutura na área arrendada, só traz o café para cá, enfim. Aí vai da logística aí de cada um. Mas olha como que a gente tem resultados diferentes, né? Produzir só em área arrendada é seguro? Aí, para fazer uma reflexão, né? Você acha que o banco te libera um custeio se você tiver 100% de área arrendada? Ele pode até liberar. Se você tiver uma boa praça aí, a turma tiver uma relação boa, ele pode até ser que ele libera. Mas o risco é muito grande, porque você não tem lastro, você não tem um capital grande, né, para suportar aí esse investimento que você vai fazer, esse custeio que você vai fazer. Por isso que, quando a gente olha para o financeiro, né, geralmente entende-se como saudável a gente guardar ali até 30% dessa área em arrendamento. Seria aí um percentual mais seguro, né? Ou de menor exposição ao risco. Você otimiza o uso do capital, né? E ainda consegue ter um resultado melhor em termos de rentabilidade. Pode passar, por favor? Pode passar os 4 aí, que agora é do manual. Volta aí. Aqui só mostrando do manual, o mesmo efeito, né? Áreas sem arrendamento, áreas com arrendamento. Com arrendamento a gente tem uma rentabilidade maior. Aí ali está todo o extrato, tá, gente? Independente desse percentual que eu falei. Todas as fazendas com áreas arrendadas, isso pode variar de 1 a 100%, está ali naquele extrato, tá bom? E de cá, sem arrendamento. Então olha a rentabilidade como que muda, né? O dobro, né? Mais que o dobro da rentabilidade quando a gente insere ali uma área arrendada, tá? Pode avançar, por favor. E aí eu já estou caminhando para os últimos slides, né? Como que a gente impulsiona essa taxa de retorno? O arrendamento pode ser um ponto, né? Mas como que eu consigo melhorar? Pode avançar, galera? Aqui tem alguns. De novo, mais um. Aí. Eu posso melhorar a minha margem diminuindo o meu estoque de capital. Como que eu diminuo o meu estoque de capital? Posso arrendar, posso terceirizar serviço, né? E isso é uma prática que a gente não é tão comum acontecer, né? Se você tiver 3 colhedoras de café, dificilmente você vai vender uma para diminuir estoque e contratar serviço. A gente vê o contrário, né? A gente vê o cafeicultor assumindo um estoque de capital maior, mas tendo condição de fazer a operação a tempo e a hora. Só que aí, quando a gente assume esse papel, esse perfil, a gente precisa estar de olho na lucratividade, que é o quão eficiente eu estou sendo no uso desse dinheiro, né? Se eu entendo que eu preciso de um estoque de capital maior, ótimo, eu acho que você vai ter muito mais condição de fazer a operação café com muito mais eficiência, tá? Então, venda de maquinário ocioso, né? Todo mundo tem lá algum maquinário que não usa 2, 3, 5 anos, né? Será que é relevante a gente ter isso compondo o estoque de capital do negócio, né? Ou aumento de margem, né? Melhorar, procurar estratégia de precificação de café. O Rodrigo comentou de algumas, né? Seja entrar para o café especial, seja distribuir a amostra para diferentes compradores, mas atuar de uma maneira que você melhore o seu preço médio de venda, reduzir despesas, né? Aí quando a gente coloca em reduzir despesas, a gente tem que se ponderar, né? A gente precisa gastar, né? A curva que eu mostrei de produtividade lá, né, por área
aumentando, por saco abaixando, né? Às vezes o seu problema não é o reduzir custo, é aumentar o custo, que é para você equilibrar, para você produzir com mais sustentabilidade. Claro que com muita responsabilidade a gente precisa para fazer uma estratégia como essa, né? E aumento de produtividade, né? Então, isso é uma receitinha básica ali para quem quer impulsionar aí a taxa de retorno. Pode passar, por favor? Aqui a gente já vai entrar para os top 10 e aí já caminhando mais pertinho do final ainda. Pode avançar? Aqui eu tenho o top 10 fazendas sistema manual, tá? Olha só, são as 10 fazendas. Isso aqui é a realidade de biênio, tá? Então essa área, ela tá dobrada aqui, tá? Então a primeira fazenda, ela vai ter ali 140 hectares de café mais ou menos. Teve uma produtividade de 38 sacos de média, um preço de R$ 1.500 no biênio, média de biênio, um custo por hectare de R$ 19 mil por hectare, né? E R$ 500 por saco. Essa fazenda, ela teve de margem R$ 38 mil por hectare de margem em 140 hectares, né? Então não foi um biênio de maneira nenhuma, longe de ser um biênio ruim, né? Até para top 10, né? Até para a última aqui no ranking, R$ 21 mil de margem líquida, tá? Pagando depreciação, pagando mão de obra familiar, a gente teve aquela margem. E o legal, que eu gosto muito do top 10, pode passar, vamos para o mecanizado também, que a lógica é a mesma. Isso. Aqui são os top 10 mecanizados. A top 1 teve de margem quase R$ 64 mil por hectare. Isso em um biênio que bateu uma média de preço, era de R$ 1.200, R$ 1.300 por saco, né? Agora imagina nesse próximo, onde a gente está vendo aí os preços subindo para patamares onde estão, né? O que eu acho muito legal de olhar para o top 10, gente, é o seguinte: aqui tudo que eu falei até aqui, a gente poderia resumir na integração de 3 indicadores, que é a gente ter uma boa produtividade, é a gente conseguir um bom preço médio de venda e é a gente ter um custo por saco, né, equilibrado, tá? Então olha só, a top 1 produziu 55 sacas por hectare, a top 2 produziu 5 sacas a mais, 60 sacos de café, a top 2, só que quase 7 mil por hectare de diferença. A top 1 vendeu melhor, vendeu por 650. A top 2 vendeu por 1.200. O custo por hectare da top 1 ficou em 27 mil por hectare de custo. Na hora que a gente coloca a produtividade, o custo por saco caiu para 500 por saco. E o top 2, o custo por saca foi de 317. Veja, só o custo também não é a receita de bolo para ganhar dinheiro. A gente precisa unificar e trabalhar muito bem esses 3 indicadores. E aí é isso que eu gosto muito de olhar e examinar o top 10. Eu tive uma fazenda aqui em 9º lugar, a fazenda 9, produziu 63 sacos de café de média biênio. É uma baita produtividade, mas ela não ficou no top 3, ela não foi a que mais ganhou dinheiro, né? Porque ela teve uma venda que não foi tão boa, ela teve um custo que não foi tão competitivo, né? Se a gente olhar o custo da fazenda 9 com a 2, que teve ali uma produtividade muito próxima, né? A 9 produziu 63, a 2 produziu 60. Olha o custo por hectare, de 27 mil a fazenda 9, a 2 com 19 mil, quase 20 mil de custo. Então, esse é um ponto que quando a gente vai trabalhar lá a lucratividade, né, a gente tem que pensar sempre produtividade, preço e custo. Vou acertar no olho do mosquito para fazer uma venda de café? Não, não vai. E nem é esse o objetivo. Mas que você tenha uma estratégia de venda, que você tenha uma estratégia de compras, tá? Pode passar, por favor? E eu acho que isso aqui também resume um pouco dessa apresentação, né? A gente tem que pensar em rentabilidade, a gente tem que pensar em remunerar esse capital que a gente tem, a gente tem que pensar em crescimento, né? A gente ampliar, seja produtividade, seja crescer o negócio enquanto área, mas a gente também tem que ter uma gestão de risco do negócio, né? Então, a gestão do risco, ela tem um custo. Você vender o café hoje, num preço, fazer uma venda futura de café hoje, você está exposto ao risco do mercado subir e você não aproveitar esse preço maior. Só que você está atuando na segurança do seu negócio, na perpetuidade do seu negócio.
Longe de mim de falar de você fazer um percentual alto de trava, né? A gente vê o pessoal trabalhando aí na casa de 20, 30%, pensando ali numa relação com o custo de produção. Trava o seu custo de produção, o restante você especula no mercado, né? Garanta que o seu negócio vai sobreviver nesse ano. Garanta que o seu negócio vai sobreviver no ano que vem. E no outro, e no outro. E aí as diferenças, a gente vai para o físico, a gente vai para o mercado, tá? Ou se você entender que o preço de café hoje está excelente, você quiser fazer um percentual a mais e tiver condição para isso, aí é a escolha de cada um. Pode avançar, por favor? Pode passar? Bom, esse é meu último slide. Eu queria deixar uma mensagem de que qualquer mudança, né, mesmo que seja uma mudança para melhor, ela pode causar desconforto. Se hoje você faz zero de acompanhamento econômico e financeiro do seu negócio e você quer começar a fazer, você vai ter que quebrar paradigma da sua fazenda. Você vai ter que convencer o seu gerente, o seu funcionário, o seu tratorista, ou você mesmo, a começar a anotar as informações, orímetro de extrator, insumo que gasta, quantidade de óleo que repôs o motor. Enfim, a gente precisa passar por um processo que às vezes é incômodo, mas é um processo para melhor, para você melhor gerir o seu negócio. Pode passar mais um, por favor? Pode passar mais duas. O mercado, né, a cafeicultura, ela está aí para todo mundo. A gente viu gente ganhando dinheiro, gente perdendo dinheiro, né? Só que a gestão do negócio e fazer isso com consciência, com responsabilidade, ela está para cada um. Faz quem quer. Aí tem gente que fica, tem gente que acaba saindo, tá? Bom, gente, obrigado. Acho que eu passei um pouco do tempo aí, moço. Obrigado aí pela compreensão e ficamos aí para o bate-papo. Valeu, gente. Muito obrigado.